Você já deixou de fazer algo com medo do que as outras pessoas iam pensar? Ou até mesmo numa reunião de trabalho, hesitou em se expressar porque ficou preocupado com o que os outros estavam pensando de você? Em uma roda de amigos, hesitou em compartilhar as suas ideias. Até mesmo na sala de aula, você deixou de fazer alguma pergunta pensando que ia ser algo bobo, porque estava preocupado com o que os outros estavam pensando. Ou até mesmo nas suas redes sociais. Deixou de postar alguma coisa que você achava interessante por medo do julgamento alheio. Esse momento de hesitação são comuns, mas a gente ficar mais preocupado com o que o outro tá pensando do que conosco mesmo pode atrapalhar e muito a nossa vida e impedir nós de sermos realmente quem somos. Mas deixa eu te contar um segredo libertador. Ninguém se importa tanto assim com você. Nem com o que você faz, ou com o que você fala, ou até mesmo com o que você pensa. E por isso você deve usar isso ao seu favor. Agora eu vou te contar um exemplo pessoal. Recentemente, eu comprei um carro. Meu primeiro carro. E era um sonho. Só que esse carro ficou parado cerca de 60 dias na minha garagem, sem eu conseguir tocar a mão nele. Por quê? Porque eu tava com medo. Com medo do pensamento dos outros. Com medo do julgamento dos outros. Eu tava com medo de errar e alguém na rua ver eu cometendo esse erro. Por exemplo, esquecer de dar uma seta. Às vezes até tá comendo um pouco de faixa. Errar a marcha. Deixar o carro morrer. E sim, com certeza isso ia acontecer. Porque eu sou nova de carta. Eu tirei carta recentemente. E eu não tenho domínio sobre o veículo ainda. E isso tava me travando. Tava impedindo eu de dirigir. De realizar essa atividade que eu tinha vontade, de ter essa liberdade, de poder ir de um lugar a outro na hora que eu quisesse, sem precisar de ninguém pra isso. Desde o ano passado, eu ia pro meu trabalho de carona com um colega. Até que um dia esse colega chegou e falou: Maju, não dá mais pra eu te dar carona por os motivos pessoais dele. E aí, nesse momento, eu percebi, eu vou ter que perder esse medo, ou ele vai me travar pra sempre. Então eu decidi, comecei a treinar com a ajuda do Eric, meu namorado. E aí, nesse primeiro dia, era uma segunda-feira, eu falei, agora sim, eu vou ter que ir dirigindo. E aí eu consegui ir dirigindo, com muito medo dos julgamentos, a minha perna tremia daqui até o meu trabalho. Só que isso piorou drasticamente quando eu cheguei perto do meu trabalho, porque tinham colegas na calçada. E o medo da observação deles era muito maior do que a minha real dificuldade em dirigir até aquele momento, entende? Então, porque eu conhecia aquelas pessoas, aquilo se tornou muito pior. Mas eu tive que ir dirigindo mesmo assim. Então eu fui na segunda, eu fui na terça, eu fui na quarta, até que chegou um pouco mais pro final da semana, na quinta ou na sexta, eu comecei a pensar, ninguém tá nem aí, cada um tá fazendo o seu, cada um tá pensando nos seus próprios problemas e até nos seus próprios medos de julgamentos. E realmente, as pessoas que estavam lá na frente do meu trabalho não estavam se importando se eu tava estacionando feio ou se eu tava estacionando bonito. E até se elas se importassem, cerca de 5 minutos depois elas já iam ter esquecido aquilo. E aí eu continuei indo, dirigindo, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, com a perna tremendo, com tudo no limite, eu continuei indo mesmo assim. Porque a verdade é que ninguém tava nem aí pro que eu tava fazendo. E pensar nisso me deu forças pra continuar. E é por isso que eu digo, ninguém se importa tanto assim com você. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. Agora eu quero saber de vocês. Fala pra mim aqui nos comentários, teve algum momento da sua vida que você teve essa virada de chave, que você percebeu que o julgamento dos outros, que o pensamento alheio não deveria te impedir de fazer o que realmente você quer fazer? E aí, refletindo sobre isso, todo aquele julgamento que eu estava sentindo, dos olhares alheios, etc., na verdade, estava dentro da minha cabeça. E muitas vezes não é o mundo que está contra nós. Somos nós mesmos que estamos contra nós. A verdade é que a nossa mente, ela cria cenários que não são reais. Cenários de ansiedade, de julgamentos, de críticas, de olhares que muitas vezes nem estão acontecendo. Criamos uma pressão absurda em cima de nós mesmos. E isso não nos ajuda. Na verdade, isso nos bloqueia, isso nos impede de avançar. E a verdade é muito mais simples e libertadora, que é, cada um tá preocupado com a sua própria vida, com os seus próprios objetivos, os seus próprios medos. Ninguém tá nem aí pra gente. Igual eu falei lá na história do carro, né? Mesmo que as pessoas estejam realmente olhando e julgando, em poucos segundos ou minutos, aquilo já vai ter sido esquecido. Porque ninguém, e eu vou repetir de novo, ninguém se importa tanto assim com você. A não ser as pessoas que são muito próximas de você, como por exemplo, às vezes os seus pais, o seu companheiro ou companheira de vida. Mas fora isso, os outros estão preocupados com as suas próprias vidas. As pessoas que olham e fazem às vezes algum comentário maldoso, depois de poucos minutos, ela já vai ter esquecido. E a gente que dá valor pra esse tipo de comentário vai carregar isso por dias, por semanas e até mesmo anos, te bloqueando, te impedindo de avançar. E quando a gente consegue entender que na verdade isso é uma insegurança nossa, que a gente tá carregando dentro da nossa cabeça, isso é libertador, porque cabe a nós mudar isso, não cabe aos outros. E aí sim a gente começa
começa a se libertar. Isso não é fácil, mas é o primeiro passo que a gente vai dar. Não é fácil porque muitas vezes é doloroso, é lento, é processual você ir vencendo os seus medos e deixar de se preocupar com o que os outros estão pensando. Mas com certeza é o primeiro passo pra gente viver uma vida mais leve, mais verdadeira e cada vez mais nossa. Sabe uma coisa legal? Eu vi um comentário uma vez falando o seguinte: nós vivemos em uma sociedade onde o egocentrismo ele é predominante e as pessoas elas estão cada vez mais focadas em si mesmas. Então nesse contexto, a solitude, né, pensar em você mesmo, não é apenas um momento de estar só, mas é uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo, entender suas emoções e fortalecer sua autonomia. Ao reconhecer que os outros raramente estão atentos às nossas ações, nós podemos libertar do medo e do julgamento dos outros. Às vezes as pessoas pensam que colocar a gente em primeiro lugar, no nosso próprio pensamento, é uma coisa egoísta. Mas eu discordo disso. Eu acho que esse é o primeiro passo, inclusive pra gente ter boas relações e bons desenvolvimentos em outras áreas da vida. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. Porque você sai de um estado de paralisia para um estado de movimento. E realmente fazer aquilo que você tem vontade. Percebe que pode errar sem culpa. Tentar sem necessariamente precisar acertar todas as vezes. E até mesmo se expor sem a necessidade de validação dos outros. E isso torna a vida muito mais leve. Isso te dá coragem para falar com mais firmeza no seu trabalho, com mais segurança numa roda de amigos, com mais segurança para compartilhar suas verdadeiras opiniões, sem se importar com o que os outros vão pensar. É claro, sem ofender ninguém. E até mesmo te dá mais segurança para dirigir o seu próprio carro pro seu trabalho. Porque quando a gente entende que o mundo não gira em torno de nós, a gente começa a viver com mais autenticidade, sem pensar necessariamente, eu vou fazer isso e o fulano vai pensar aquilo. Na verdade, eu vou fazer isso porque eu quero fazer e que se não se importa o que os outros vão pensar. E é exatamente essa autenticidade que vai poder desbloquear portas inesperadas na sua vida. Porque agora você vai conseguir fazer as coisas sem o medo do julgamento dos outros. E isso vai colocar oportunidades na sua frente que antes você não tinha acesso. Eu vou dar um outro exemplo prático agora. Eric, você não quer falar da sua história? Que ele tinha medo de falar em público antes? Eu posso falar, ó. Eu já fui muito travado, então eu tinha vergonha de falar com as pessoas, medo de me expor em público, né, de compartilhar minhas ideias. Isso muitas vezes aconteceu na faculdade ou em apresentação de trabalho. Até que um dia eu decidi simplesmente fazer, independente de quem estivesse por perto. E sabe o que aconteceu? Absolutamente nada, depois que eu apresentei e fiz as minhas coisas, né? Não estava muito bom, mas aos poucos foi melhorando. Depois que eu perdi esse medo, eu consegui criar o meu próprio negócio, encontrei um propósito e uma profissão que me realiza. Então, se eu continuasse travado, eu estaria lá até hoje. Tudo começou quando eu parei de me preocupar tanto com o julgamento dos outros e comecei a focar em viver do meu jeito de fato. E sabe o que me ajudou? Criar um compromisso com alguém muito próximo. No meu caso, foi com meu sócio. Isso me obrigava a superar os meus medos, porque eu não podia ficar travado, senão o negócio não ia pra frente, né? Quando você tem alguém também te esperando de confiança, contando com você, fica mais difícil fugir também do desafio. E isso me ajudou a seguir mesmo quando o medo falava mais alto, principalmente de falar em público, ou falar com as câmeras, ou falar com outras pessoas. Então, como eu tinha esse compromisso com alguém, eu me obrigava também, de certa forma, a fazer a superar esse medo. E é exatamente isso. Eu fico pensando, muitas vezes o nosso medo, ele nos bloqueia. Ele nos trava, deixa a gente paralisado no lugar. E o medo do julgamento, né, dos outros. Se a gente desbloquear esse medo, isso pode nos abrir portas mesmo, que era o que eu tava falando antes. Pode nos colocar em situações e oportunidades que vão ser muito melhores do que o que a gente tá vivendo nesse momento. Agora eu preparei aqui porque eu vi esses dias e eu achei que cabia nesse vídeo hoje, né? Um filósofo que o Eric gosta bastante, que é o Epiteto. E ele dizia que não são os eventos em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Isso muda tudo. Porque se o problema está na interpretação que a gente faz e não no fato em si, então você pode escolher ver de outra forma. Para o Epiteto, a liberdade verdadeira não vem de fazer tudo o que queremos, mas de aprender a agir bem dentro dos limites da nossa vida. E isso inclui o julgamento alheio. Quando nós entendemos que o que está fora do nosso controle não deve roubar a nossa paz, começamos a mudar o foco do externo para o interno. Pequenas atitudes, como deixar de se importar tanto com a opinião dos outros, podem se tornar
sementes de grandes transformações. E quando você age com base no que você acredita e não no medo do que os outros vão pensar, você para de ser refém do olhar alheio e começa finalmente a construir a sua própria história. Existem várias outras reflexões do Epiteto no livro A Arte de Viver, se for do seu interesse. Agora eu vou te propor um desafio. Se você quer começar agora a desbloquear esses medos, comece hoje tentando fazer uma coisa que antes você jamais faria por medo do julgamento dos outros, mas uma coisa que faça sentido pra você e que você realmente tem vontade. Por exemplo, grave um vídeo e poste na rede social, um vídeo que você tem vontade de gravar, mas que você não fazia antes com medo do que os outros iam pensar. Ou dê a sua verdadeira opinião numa roda de amigos, sem ficar polindo tanto o que você vai falar por conta do julgamento alheio. Vá pra academia com aquela roupa que você tanto tem vontade e que você não usa com medo do que os outros vão pensar. E você pode também dirigir até o seu trabalho e perder o medo de dirigir. Comece a fazer coisas hoje que você não faria antes porque você estava se preocupando com o julgamento alheio. Você pode fazer alguma coisa bem simples, mas que pra você vai exigir muita coragem. E perceba, ninguém realmente se importa com você. Quanto mais você fizer, mais você vai perceber que o medo é só uma ideia e mais fácil vai ficando. Então você, na primeira vez vai ser horrível, talvez você fique com o coração disparado, com a ansiedade no limite, mas aos poucos esse sentimento vai passando, porque você vai percebendo que o medo tá dentro de você. Essa insegurança, ela não é pelos outros, ela é sua e você aos poucos consegue ir superando isso. Tem uma técnica que eu adoro, que é a regra dos 50 anos. Então vou dar um exemplo. Você vai fazer uma grande apresentação, seja no seu trabalho, ou seja na universidade ou na escola, e você tá com medo do julgamento dos outros. E aí você gagueja nessa apresentação porque você tá insegura. Será que daqui a 50 anos as pessoas vão lembrar que você gaguejou nessa apresentação? É óbvio que não. Então você também não deveria se importar com o que as pessoas estão pensando neste momento, porque é uma coisa passageira e que não vai influenciar verdadeiramente na sua vida, ou não deveria. Então eu te convido hoje a viver a vida de uma forma mais leve e mais verdadeira, que você seja autêntico, sem se preocupar tanto com o julgamento alheio, porque afinal, muitas vezes isso só existe dentro da sua cabeça. Lembre-se, ninguém se importa com você e isso é libertador. Aproveite essa liberdade para viver a vida que você realmente quer viver. Você pode estar se perguntando agora, mas e quando eu sou muito ansiosa e não sei lidar muito bem com isso? É por isso que eu preparei um outro vídeo que fala sobre a importância de ter hobbies e como esses hobbies me ajudaram com a ansiedade, porque eu também sou muito ansiosa. Então, para assistir esse vídeo, clica aqui do lado e eu não vou me despedir, porque eu te espero lá.